hoje eu quero falar sobre um assunto com vocês. Nós estamos muito felizes, né? Com tudo que Deus tem feito, com o presentinho que tem lá em casa. A nossa Liz, nós estamos felizes com a Liz. Porque o Senhor é bom o tempo todo, né? E Ele é bom conosco, Ele é bom com cada um de nós, tem cuidado de nós a cada dia e tem realizado sonhos, amém? E hoje eu quero falar com você sobre um assunto que veio ao meu coração já há algum tempinho. Eu não sei se tem o tema aí. Tem um tema? Aí, voltando no tempo. Interessante, não é? Voltando no tempo, ou voltar no tempo. E esses dias aí, primeiro assim, quem gostaria de voltar no tempo? Em alguma situação, em algum momento, no passado, algo que aconteceu? Se você pudesse voltar no tempo e mudar algumas coisas, alinhar algumas coisas, resolver algumas coisas, evitar algumas coisas, quem gostaria? Seria bom, né? Pensei que era só eu, mas todo mundo aqui entendeu, né? É claro, né, gente? Nós cometemos erros, nós vivemos coisas, fizemos às vezes escolhas erradas, né? Passamos por situações e que a gente não queria ter passado, né? E se pudéssemos voltar e acertar algumas coisas, alinhar algumas coisas, escolher algumas coisas, ter outras escolhas, né? Seria bom, né? Seria bom. E esses dias eu assisti um filme que falava sobre isso, né? Quando o rapaz cresceu e quando ele chegou numa certa idade, não me lembro se era 18 ou 21 anos, no dia do aniversário dele, o pai dele chamou ele e falou assim: filho, eu tenho um segredo para te contar. Os homens da nossa família, eles podem voltar no tempo. Eles podem voltar exatamente aonde eles quiserem, no tempo que eles quiserem. Eles não podem ir para o futuro, mas eles podem, nós podemos voltar no tempo. Então você, meu filho, você pode voltar no tempo. Então, um segredo que eu te conto hoje, e eu vou te ensinar como que faz para você voltar no tempo. E aí ele ensinou como que ele se concentrava para ele voltar no tempo, e a partir daí, né, aconteceu um monte de coisas. O jovem voltou várias vezes para refazer algumas coisas, para conquistar algumas coisas que ele queria. Emprego, a namorada, a mulher da vida dele, né? Porque toda vez que ele encontrava com ela, ele fazia tudo errado, aí ele voltava para fazer tudo certo, para falar o que ela queria ouvir, para dar tudo certo. E aí foi passando o filme, e ele foi refazendo algumas coisas que ele fazia de errado, foi consertando, voltava e consertava. E aí acontece um monte de coisa que eu não vou contar aqui, porque o objetivo não é contar a história do filme. Mas, quando chega no final, o pai dele tem um câncer, e o pai dele tem pouco tempo de vida, e o pai dele chama ele e fala assim: filho, eu vou te contar um outro segredo. É um segredo muito especial que eu aprendi com esse poder que a gente tem. O que eu faço? Todos os dias da minha vida eu fiz isso. Eu vivi o dia inteiro, eu passei pelo dia inteiro, elas 24 horas, e quando terminava o dia, eu voltava. Porque aí eu já sabia tudo o que ia acontecer. E aí quando eu voltava, era mais leve, aí eu já sabia o que ia acontecer, eu já estava preparado. Então eu já curtia mais aquilo, eu já fazia as coisas da forma correta, eu não errava mais, porque eu já sabia tudo o que ia acontecer. Então eu voltava e passava o dia de uma forma perfeita, porque eu já sabia tudo que eu tinha que fazer, tudo que ia acontecer, e dava tudo certo. E eu passava o dia de uma forma diferente, mais leve, né, mais aliviado e de uma forma muito boa. Então, todos os dias da minha vida eu fiz isso. Chegava no final do dia, eu voltava e passava o dia novamente. E aí o filho começou a fazer isso também. Ele fez um dia, fez 2 dias, fez 3 dias, terminava o dia, ele voltava. Ele já sabia, a bronca do chefe, tudo que ia acontecer, ele já sabia, e aí ele fazia de outra forma. Só que aí, quando chega no finalzinho do filme, ele fala assim: eu fui além do meu pai, porque eu aprendi que eu não preciso mais voltar no tempo.
Eu não preciso viver o dia novamente, eu posso viver intensamente o dia de hoje. Eu posso fazer as coisas do jeito certo. Eu posso curtir mais a minha família sem errar, eu posso amar mais a minha esposa sem errar com ela. Eu posso viver no meu serviço de uma forma mais leve, mesmo que aconteçam coisas inesperadas. Eu posso encarar as coisas de uma outra forma, porque o dia é um presente. O tempo de hoje é um presente. Então eu fui além do meu pai. Agora eu não volto mais no tempo. Eu curto todos os dias intensamente, plenamente e levemente. E aquilo, né, começou. Eu achei tão bom, tão legal esse filme. Eu achei tão interessante a história do filme. E quando terminou o filme, eu me lembrei claramente de um versículo, né? Salmo 90, 12. Que eu sempre falei desse versículo, mas veio imediatamente na minha mente. Ensina-nos contar os nossos dias, de maneira que nós alcancemos corações sábios. E o que significa isso? Significa que o tempo passa muito rápido e que nós devemos vivê-lo com sabedoria. Nós devemos viver o tempo, o dia de hoje, com sabedoria. A Bíblia ensina isso. E o filme ensinou isso também, né? A moral do filme trouxe esse ensinamento. E eu fiquei pensando sobre isso. Queridos, a gente, infelizmente, não podemos voltar no tempo. Nós não podemos voltar no tempo. As coisas que já aconteceram, já aconteceu. Não dá mais para corrigir os erros do passado, não dá mais para a gente voltar ali, não falar aquilo que a gente falou, não fazer aquilo que a gente fez, não escolher aquilo que a gente escolheu que não foi bom. Não dá para evitar algumas coisas que a gente viveu já no passado, né? Não dá, não tem como. Mas tem como você viver o dia de hoje de uma forma diferente. Amém? Tem como a gente mudar o nosso futuro. Tem como a gente mudar a nossa história daqui para frente. Tem como a gente refazer as coisas de hoje em diante. Amém? Então eu quero trazer para você essa reflexão, né? Ensina-nos contar os nossos dias, para que a gente alcance coração sábio, alcance a sabedoria, viva com sabedoria. Ensina-nos valorizar todos os dias da nossa vida, para que a gente alcance sabedoria. É isso que fala esse versículo. Nós não temos o poder de voltar no tempo, mas nós podemos corrigir coisas que fizemos lá atrás. Nós podemos ainda dar tempo da gente corrigir coisas que falamos lá atrás, escolher coisas de hoje em diante. Nós temos esse poder de consertar algumas coisas. Você já fez, já falou, não dá para voltar atrás. Isso já está na memória das pessoas e já está na sua memória. Mas dá tempo de corrigir alguns erros. Dá tempo da gente começar a acertar. Às vezes a pessoa fala assim para mim, pastora, não dá, eu estou colhendo os frutos de coisas que eu semeei, de coisas que eu escolhi errado. E eu concordo, a Bíblia fala isso, tudo que o homem plantar, ele irá colher. Mas eu falo assim, mas quando é que você vai começar a plantar coisas boas, semente boa? Porque uma hora você tem que começar a colher os bons frutos também. Você vai colher a vida inteira, você vai colher daquilo que você plantou de errado. Está na hora de começar a plantar o certo, para colher a coisa certa, amém? E aí, o que nós não podemos corrigir o passado nesse sentido, de voltar e refazer as coisas. Mas nós temos um versículo que diz assim, 2 Coríntios 5,17. Se puder colocar aí, 2 Coríntios 5,17. Que diz o quê? Se alguém está em Cristo, é uma nova criação ou criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ou seja, você não está mais preso no seu passado. Amém? Você pode dar um glória a Deus?
Você não está mais preso no seu passado. O que você fez quando você entrega isso ao Senhor, quando você se entrega ao Senhor, a Bíblia diz que você é nova criatura e todo o passado já passou, tudo se fez novo. Amém? Então não viva preso no passado. Vem sim as consequências e você passa pelas consequências. Porém, não fique preso no passado. Não fique preso nos pecados do passado, nos traumas do passado, nas palavras malditas do passado, nem que você falou e nem que você ouviu, né? Nos medos do passado, na insegurança do passado, na criação que você teve, que foi ruim muitas vezes, que foi difícil, às vezes você está preso naquilo, não, eu sou assim porque eu fui criado. Não, querido, quando você vem para Jesus, você é nova criatura. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. Amém? Você não tem poder de voltar para trás, de voltar no tempo. Nós não temos esse poder. Mas nós temos o poder do hoje. Amém? Nós temos o poder de fazer as coisas de forma diferente. E o hoje se chama presente. É um presente de Deus para nós hoje. Você já pensou nessa palavra? Por que presente, né? A gente dá presente, a gente recebe presente, e o hoje se chama presente. É um presente de Deus que a gente tem para fazer a coisa certa, do jeito certo, para viver intensamente tudo aquilo que Deus tem para nós. Então nós temos o poder do hoje, não temos o poder do passado, mas temos o poder de fazer as coisas do jeito certo, de viver aquilo que Deus tem para nós hoje, amém? Eu quero que você preste muita atenção nessa palavra, queridos, porque a palavra de hoje pode mudar a tua vida. Pode mudar a tua história. Eu não quero que seja simplesmente uma meditação, mas que seja algo que traga uma mentalidade nova para a tua vida. Amém, queridos? Então, viva o hoje com sabedoria. Viva, ensina, que o Senhor ensina a nos contar os nossos dias. Ajusta, alinha as coisas para que a gente tenha sabedoria, para que a gente viva com sabedoria, para a gente não cometer erros que vai trazer consequências para o nosso futuro. Que a gente esteja plantando hoje algo que vai trazer bons frutos, amém? Gálatas 6:7 diz assim, ó: não erreis, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem plantar, certamente colherá. Então, tudo que a gente planta, a gente colhe. Por isso que eu falei, né? Muitas pessoas ficam falando, estou vivendo porque, né, escolhi um monte de coisa errada e eu estou vivendo as consequências disso. E realmente acontece, né? As escolhas, nós temos o poder de escolher. E o que a gente escolher, a gente vai colher. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Então, a Bíblia fala já sobre isso. Tudo que o homem plantar, ele irá colher. Então, comece a plantar boas sementes. Amém? Comece a viver do jeito certo. Não importa o que passou, querido. Hoje é um dia de virar a página. Hoje é um dia de começar de novo. Amém? Hoje é uma oportunidade. Essa palavra aqui é uma palavra de oportunidade. Nós estamos vivendo o tempo de oportunidade. A Bíblia fala que hoje é o tempo de oportunidade. Ainda dá para mudar. Ainda dá para refazer as coisas. Ainda dá para consertar as coisas. Amém? Amém, queridos? Quero que você participe aqui comigo. Falei das consequências, né? Até quando, queridos? Até quando você vai ficar falando das coisas que você viveu e de que você está colhendo e colhendo? Até quando? Está na hora de virar essa história e começar a plantar novas sementes. Tem gente até hoje falando das coisas ruins que viveu no passado. E ele fica preso naquela história. Mas Deus tem uma história nova para você hoje. Eu gosto desse cântico, né, que eles cantaram, já falei várias vezes. Teu amor me mostra quem eu sou, teu perdão apaga o meu passado. Vou descansar nas tuas verdades sobre mim. Sabe por quê? Porque às vezes a gente ouviu tanta mentira sobre nós. Mas Deus tem a verdade sobre nós e é ela que importa. E aí fala assim, meu amado, que é Jesus Cristo, cante sobre mim uma nova canção. Sabe o que está falando? Viva uma nova história. É isso que está falando. Esse cântico novo é uma nova história. E dance comigo essa nova canção. Que esteja junto comigo nessa nova jornada. Esteja junto comigo nessa nova caminhada.
Esteja junto comigo nessa canção nova que o Senhor fez para mim. É isso que diz essa música, é por isso que eu amo essa música, porque está falando de vida nova, está falando de você viver algo extraordinário, amém? E isso é o poder que nós temos hoje, de viver o presente, de fazer as coisas de forma diferente. O tempo voa, é ou não é verdade? O tempo passa muito rápido, passa muito... Gente, a minha bebê teve bebê, vocês acreditam nisso? Vocês acreditam? A gente chamou a Sabrina de bebê a vida inteira, sempre a gente chamou ela de bebê. E a minha bebê teve bebê, e é incrível, né? A gente olha e fala, não acredito nisso. A minha bebezinha está lá com o bebezinho no colo. O tempo voa, o tempo está passando muito rápido. E aí é uma reflexão, queridos. O que você tiver que fazer, faça hoje. Faça hoje. Às vezes eu falo com alguém no aconselhamento, e às vezes a pessoa... está magoada com alguém, né? Não fala, às vezes, com uma irmã. Eu conversei uma vez com uma pessoa, ela falou assim, eu estou 15 anos sem falar com a minha irmã. Eu falei, 15 anos sem falar com a sua irmã? Como assim? Você não é crente, não. 15 anos. Eu falei, mas por que você está sem falar com a sua irmã? Pastora, por causa de uma bobeira. Por causa de uma bobeira, uma briga na família, uma coisa boba, por causa de um casamento... que teve lá, que o fulano não foi convidado, brigamos 15 anos sem se falar. Gente, fala assim, misericórdia. Fala aí, irmão. Misericórdia. 15 anos sem falar com uma irmã, por causa de uma briguinha à toa. Olha que coisa. O tempo está passando. O tempo está passando. A pessoa perdeu 15 anos. A pessoa perdeu 15 anos que não volta mais. Não volta mais. Ela perdeu um monte de situações, um monte de coisa na família, um monte de coisas que ela podia ter curtido com a irmã, vivenciado com a irmã, e ela não viveu, e a irmã também não viveu com ela, por causa de uma briguinha, 15 anos atrás. Olha que loucura, né? Então, queridos, nós precisamos fazer as coisas certas hoje. Qual a minha recomendação para ela? Corre e acerta isso enquanto é tempo. Liga para ela agora, pastor, então, eu vou orar. Fala, mas, misericórdia. Não tem que orar, querida, o tempo está voando, você perdeu 15 anos. Faz o seguinte, chega em casa e liga hoje. Liga agora, liga hoje. Ai, pastora, será? Será não, o relógio não para. E quantas pessoas não tiveram tempo de consertar as coisas? Quantas pessoas não tiveram tempo de fazer o que tinha que ser feito? Porque o tempo não para. Então, o que você tiver que fazer, faça hoje. E como eu já preguei, faça a coisa certa do jeito certo. Amém? Faça a coisa certa do jeito certo. Hoje não dá para mim falar muito sobre isso, mas existe o jeito certo de fazer as coisas. É do jeito de Deus. Amém? E Ele nos dá sabedoria para fazermos. Então, quais são os meus conselhos, né? Vivendo o tempo de hoje, queridos, ame mais, de verdade, ame mais, abrace mais as pessoas, estude mais, aprenda mais as coisas de Deus, valorize mais as pessoas que te amam, as pessoas que estão ao seu redor, honre mais as pessoas que cuidaram de você, cuidam de você e passaram pela tua vida, te ensinaram alguma coisa. Cuide mais das pessoas que dependem de você, dedique-se mais à sua casa, dedique-se mais à sua família, dedique-se ao seu esposo, sua esposa, seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha. Dedique-se às pessoas, entregue-se mais ao Senhor, declare o seu amor ao Senhor todos os dias, viva intensamente o reino de Deus, seja mais grato. Às vezes a gente reclama tanto. Eu falei de uma situação, né, que eu vivenciei, e que eu falava com uma pessoa que estava numa cama, e ela falava assim, eu queria tanto poder andar de novo e poder fazer as coisas para Deus, e hoje eu não posso mais. E eu falei, tem tanta gente que pode e não está fazendo nada. Tem tanta gente podendo trabalhar para o Senhor, servir ao Senhor, vir limpar a casa de Deus,
vir cuidar do reino de Deus, ensinar as crianças, dar aula para as crianças, ter um ministério, desenvolver um ministério, servir na casa de Deus como diácono, cuidar dos irmãos, trabalhar com a gente, cuidar da melhor idade, tanta coisa para fazer, e o tempo está passando. Seja mais grato, querido. Seja mais grato, seja mais amigo do seu amigo, seja mais amigo dos amigos. Eu, graças a Deus, tenho o privilégio de ter muitas amigas e muitos amigos aqui nesta igreja. Sempre falo isso, né? Eu honro isso, eu amo isso. Eu amo fazer parte da vida de vocês e amo que vocês façam parte da minha história. Eu amo esse vínculo. Seja mais amigo, de verdade. Você viu que o outro não está bem? Ajuda ele. Não critica, não. Vai lá. Vai do lado dele, ajuda ele. Olhe a vida como uma dádiva, como um presente de Deus. Amém, meus queridos? Viva o reino de Deus intensamente. Nós estamos falando sobre viver o hoje. Aproveite o tempo. Viva o reino de Deus com intensidade. Ame a sua igreja, ame o seu irmão. Olha para o seu irmão aí do lado e diga assim para ele: eu amo você. Ame o seu irmão, né? Cresça, querido, cresça em conhecimento de Deus. Nós precisamos tanto conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer quem é Deus, nós precisamos conhecer o amor de Deus. Nós precisamos falar do amor de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra. Nós precisamos ajudar as pessoas. Nós precisamos conhecer a Deus. Então, use o dia de hoje. Desenvolva o seu chamado. Pare de dar desculpas. É o que eu estava falando aqui antes. Tem pessoas aqui que eram para ser líderes. E sabe por que não são? Porque estão sentados no banco esperando o tempo passar. Às vezes eu chamo alguém para trabalhar e a pessoa fala assim: agora não, pastora, mais para frente. Mais para frente. Nós já ouvimos isso muitas vezes. Agora não, pastora, ó, mais para frente a gente vê isso. Mais para frente a gente fala sobre isso. Só que o tempo não para. E o que você tiver que fazer é hoje, não é mais para frente. Tem ministérios aqui parados. Tem ministérios aqui amarrados. Porque a pessoa fica dando um monte de desculpas. Uma delas é isso. Não, deixa passar o tempo, está tão corrido. Estou fazendo um monte de coisa. Eu vou falar uma coisa para vocês. Quem mais trabalha aqui nessa igreja é quem é muito ocupado. É quem tem um monte de coisa para fazer. E eles estão sempre aqui. Servindo o reino de Deus, cuidando das pessoas, cuidando da igreja, envolvidos nos projetos, nos trabalhos. E eu louvo a Deus pela vida de cada um deles. Mas todos nós temos a oportunidade de fazer algo relevante nesse tempo. Amém, queridos? Todos nós, todos vocês que estão aqui. Nós estamos hoje vivos. Fala assim: eu estou vivo. Queridos, nós passamos pelo Covid. Quanta gente morreu. Conheço uma amiga que na igreja dela morreu 30 pessoas na pandemia. 30 pessoas. Sabe o que é perder 30 pessoas? A igreja dela é metade da nossa. Você imagina perder 30 pessoas. Loucura, né? Nós estamos aqui. Nós estamos vivos. Deus tem propósito na nossa vida. O tempo está hoje a teu favor. Você ainda tem tempo. Então faça o que você tiver que fazer. Amém? Tem decisões que mudam a sua história para sempre. Sim ou não? Tem decisões que mudam a sua história para sempre. Ruins e boas. Espero que você hoje aprenda a tomar boas decisões. Decisões que vão virar a sua história. Decisões que vão mudar a sua vida para sempre. É isso que eu quero, que a sua vida melhore a cada dia. Amém? Escolhas que geram vida. A Bíblia fala assim, ó. Escolha a bênção ou a maldição. Você tem a opção. Vida ou morte. Mas eu te oriento, escolha a vida. Escolha a bênção. Então, tudo está na nossa mão.
para escolher a morte ou a vida. Então eu te digo também hoje, escolha a vida, faça boas escolhas. Amém, queridos? Qual é a marca que você tem deixado nessa geração? Qual é o legado que você tem deixado para as pessoas que estão ao seu redor? Hoje você tem o poder de mudar a sua história. Hoje você tem o poder de deixar um legado. Hoje você tem um poder de transformar a sua história de um jeito que você vire referência para outras pessoas. Que você influencie outras pessoas. Fala, olha, eu estava mal, eu estava no fundo do poço, mas olha, Deus me resgatou e eu estou aqui. Olha, eu era duro, eu era difícil, mas olha, Deus tocou no meu coração e hoje eu sou quebradinho. Hoje eu sou restaurado, hoje eu sou fácil. Hoje você tem o poder de mudar a história, a sua história, e também de ser relevante para outras pessoas. De ser carta viva, testemunho para outras pessoas. Como nós temos aqui, eu olho para vocês, eu vejo histórias. Eu acompanhei muitas histórias aqui. Tem pessoas que tinham tudo para ficar no fundo do poço. Só que ela foi resgatada por Deus. E hoje vive uma nova história. E a história dela é contada por outras pessoas. E eu vou falar uma coisa para vocês, vou contar aqui um segredo também. Eu falo de vocês, tá? Às vezes a gente está conversando com amigos, pastores, e a gente às vezes entra em algum assunto de pessoas que se converteram. E eu conto às vezes algumas histórias aqui de conversão, de mudança de vida, de pessoas que estão aqui há tantos anos, de coisas que Deus fez, e você nem sabe, eu estou falando às vezes de você, da sua vida, da sua história. E isso é referência para outras pessoas. Isso é para glorificar o nome do Senhor. A pessoa, nossa, a verdade que aconteceu isso. E hoje eles estão lá glorificando ao Senhor. Olha, fulano passou por isso. E hoje está lá glorificando, porque o diabo tentou amarrar a pessoa numa vida terrível, numa situação terrível, mas Deus foi lá e mudou a história. A pessoa fez uma escolha, ela ressurgiu e falou, se agarrou na mão do Senhor e falou, Deus me leva, é aqui que eu quero estar. E Deus muda a nossa história, queridos, amém? Amém. Então, queridos, escolha a vida e deixa um legado, que você seja referência nesse tempo, que você use o tempo de hoje para marcar a história das pessoas também, a vida das pessoas também, amém? Valorize, aprenda a viver, valorize aquilo que precisa ser valorizado. Aprenda a viver o tempo de hoje. Resolva os seus problemas. Seja leve, resolva as coisas que tem que resolver de uma forma leve. Esteja preparado para o seu dia. Viva bem, acorde bem. Querida, acorde agradecendo a Deus. Todos os dias que eu abro os meus olhos, eu agradeço a Deus. Deus, obrigado pela vida. Obrigado que eu acordei. Obrigado que eu posso andar. Eu posso escovar os meus dentes. Eu posso lavar o meu rosto. Eu posso tomar banho. Eu posso tomar o cafezinho do pastor Samuel. Você também pode tomar o cafezinho do pastor Samuel. Aprenda a valorizar. Aprenda, viver intensamente. Acorde agradecendo a Deus. Resolva as questões que você tem que resolver. Não deixa o problema ficar tomando conta de todos os seus dias. Todo dia a pessoa está com o mesmo problema. Todo dia, passa anos e a pessoa está com o mesmo problema. Resolva os problemas. Converse com a pessoa que tem que conversar. Precisa conversar com a esposa, resolver, alinhar alguma coisa. Converse, queridos. Marido, mulher, converse. Vou fazer que nem o pastor Samuel. Pelo amor de Deus, converse. Ele faz toda uma cena aqui, né? Eu não sei fazer não, gente, mas conversem, resolvam as coisas, resolvam. Esses dias eu estava falando com uma pessoa também, e ela falou assim para mim, meu pai faleceu e eu tive uma ideia diferente do meu pai, eu não conheci bem o meu pai. Porque não teve tempo de restaurar algumas coisas. E ele morreu. E eu fiquei com uma impressão errada dele na minha cabeça. Porque eu não tive tempo de ver de outra forma. De viver isso de outra forma. E às vezes a gente fica tão amarrado, né, com algumas coisas, com alguns pensamentos, e aquilo vai passando e você fica preso naquilo, queridos. Nós estamos vivos.
Nós temos tempo de restaurar algumas coisas que foram quebradas. Marido e mulher conversem, alinhem as coisas, não deixe o tempo passar. Pais e filhos, como pais e filhos têm se distanciado nesse tempo? Por causa de redes sociais, por causa da sociedade, né? A pressão da sociedade, a mudança da cabeça dessa cultura de hoje. Como os filhos têm se distanciado dos pais? Você ainda tem tempo de restaurar algumas coisas. Você está vivo. Você tem tempo ainda de consertar as coisas. Você tem tempo de trazer seus filhos para o teu peito e falar assim: eu amo você. Eu amo você. Ontem eu dei um abraço aqui no Rafinha e no Guilherme, os filhinhos da Thalita, lá na porta. Eu dei um abraço neles gostoso, segurei eles e falei: meninos, eu amo vocês. Dei um beijinho na cabeça de cada um. E eles me abraçaram assim, gostoso, não soltava mais. E foi um minuto ali. Foi tão gostoso. E depois a Thalita mandou para mim um áudio e falou assim: pastora, os meninos amam tanto você, que eles falaram assim para mim: mãe, a pastora deu um abraço tão gostoso, você não fica com ciúmes, tá, mãe? Não fica com ciúmes, mas o abraço da pastora é tão gostoso, a gente gosta tanto. Gente, abrace mais, abrace seus filhos, traz para perto, fala que você ama, fala: olha, eu amo você. Como é importante para os filhos ouvir isso? Como é importante. Filhos, abrace seu pai, sua mãe, fala: mãe, eu amo tanto você. Isso é tão bom, queridos. Hoje é tempo de fazer isso. Hoje é tempo de quebrar barreiras, sabe? Às vezes a gente cria cada coisa que não tem que existir. A gente tem que ser família forte, a gente tem que amar, a nossa casa tem que ser um doce lar. Sabe aquela plaquinha? É doce lar? A nossa casa tem que ser um doce lar. Amém? Então, faça o que você tem que fazer hoje, né? Que a vida seja mais leve, que a sua casa exista paz, exista amor, né? Exista toque, sabe? Abraço, isso é bom, isso é importante. Guarde a sua mente, guarde o seu coração, queridos. Não permita que nada que aconteceu ou que você está vivendo te amarre, porque Deus tem planos e projetos para a sua vida, amém? Quantas coisas ocupam o nosso pensamento e que não deveriam. E às vezes a gente está tão preso a coisas tão pequenas, coisas tão bobinhas, e tem coisa tão grande para acontecer e a gente está amarrado em coisas pequenas. A gente está amarrado, preso em coisas pequenas ou na correria do dia a dia e a gente não está percebendo o que nós temos que fazer no tempo de hoje, como nós temos que viver o nosso dia, né? A leveza que nós precisamos ter no nosso dia e a intensidade que nós temos que ter para adorar a Deus e para viver uma vida do reino, uma vida de verdade, uma vida cristã. Então, tome cuidado com aquilo que tem ocupado os seus dias, né? Nós somos sugados muitas vezes. O nosso tempo vai embora porque a gente está preso a pequenas coisas. Então, hoje é um dia de você se libertar dessas pequenas coisas e viver o que tem que ser vivido e fazer o que tem que ser feito e aproveitar o seu tempo, porque o tempo não para. E às vezes a gente está sendo sugado, a gente está se desgastando por causa dos problemas dos outros muitas vezes, ou então preocupações que nunca vão acontecer. Coisas que nunca vão acontecer, mas que está aqui, martelando na nossa cabeça. E a Bíblia também fala sobre isso, 1 Pedro 5,7. Esse é um dos versículos que eu tive que ler muito na minha vida. Porque é uma coisa que sempre, eu ainda preciso melhorar nisso, mas eu já melhorei muito. Que é isso aqui, ó, lancemos sobre Deus, ou sobre Ele, toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Não adianta ficar ansioso, é Deus quem cuida de nós. Amém? Então, lança sobre Ele, entrega para Ele a sua ansiedade, porque é Ele que tem cuidado de nós. E outro versículo é Salmo 37:5, que também está preso aqui no meu coração, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém? Entrega tudo ao Senhor e confia que Ele vai fazer o restante.
Então, quando você tem esses versículos, só esses dois aqui já resolve. Quando você tem esses versículos aqui cravados no seu coração, na sua mente, você fala, não, por que eu estou ansioso? Por que eu estou preocupado com isso? Eu estou entregando, Senhor, não vou pegar de volta, estou entregando. Entrega ao Senhor, lança sobre Ele a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então, pare de ficar preso a pequenas coisas, pare de ficar preso na ansiedade, no medo, na insegurança, nos probleminhas, em coisas que às vezes não está nem acontecendo, mas que você tem medo de acontecer. Pare, queridos, confie no Senhor. As músicas que nós cantamos hoje aqui, falando do amor de Deus, do cuidado de Deus, né? Que isso seja vivo na tua vida. Amém? Tira da tua vida tudo que tem impedido você de viver um novo tempo. Amém? Tira da tua vida tudo que tem impedido você de viver uma nova história. Tira da tua vida tudo que tem impedido você de viver o seu chamado. Um dia eu estava conversando com uma pessoa, ela falou assim, pastor, eu sei que eu não sou nada aqui. Eu sei que ninguém nem me vê. Eu falei, misericórdia, querida, vamos levantar essa baixa autoestima aí, vamos. Eu falei, quem te disse isso? A pessoa se coloca aqui, ai, eu não sou nada, ai, ninguém me olha, ai, eu não posso fazer nada, ai, ninguém me... Gente, não sabe quem ela é. Ela não sabe quem ela é em Deus. Ela não sabe quem ela é aqui no corpo de Cristo. Ela não sabe que ela tem uma família. Ela não sabe que tem amigos, ela não sabe que tem pastores, ela não sabe o potencial que ela tem para mudar as coisas, e fica preso nessa ideia. Ai, não sou nada. Quem te falou que você não é nada? O diabo que fala que a gente não é nada. Você é filha de Deus, você é filha de um rei, você é filho do Criador, você é importante neste lugar. Oh, queridos, abra teus olhos, tanta gente presa em coisinhas tão pequenas. Fulano não falou comigo, fulano não olhou para mim. Tão pequeno, e aí a pessoa, ai, eu não vou fazer nada nessa igreja. Ai, tem tanta gente já fazendo, um monte de ideinhas erradas. Não vou falar mais sobre isso, que eu já estou ficando nervosa aqui. Mas é isso, né? Tire da sua vida tudo que te impede de fazer o que você tem que fazer. Muita gente aqui deveria estar fazendo muitas coisas e não está. E eu não sei porquê, eu espero que você mude isso hoje. Amém? Muitos, né, o que eu escrevi? Muitos deveriam estar fazendo outras coisas, mas continuam na mesma fase, não mudam, não crescem, não sobem o nível, estão sempre do mesmo jeito, sempre daquele jeito, só que o tempo passa, o tempo está voando. O tempo está voando e eu te convido, queridos, a viver. A viver. A viver vida com abundância, a viver intensidade. Eu te convido a viver, a não passar pela vida, mas fazer parte da história, como o pastor sempre prega. Eu te convido a refazer as coisas hoje. E eu vou te pedir, por favor, liberte-se da amarração. O que você tiver que fazer, resolver, faça hoje. Faça hoje, queridos. Quando eu era pequena, nunca me esqueço que meu pai, ele cantava uma música que falava sobre se está em paz com teu irmão, diga shalom. Se você pode olhar nos olhos, diga shalom. Shalom significa paz. E muitas vezes ele falava assim, se você não pode fazer isso, vai na pessoa que te feriu e peça perdão agora. Gente, como tinha gente saindo dos lugares e indo acertar coisas. Muita gente. E era fácil. As pessoas iam rápido, porque a gente trabalhava muito na igreja, então de vez em quando tinha algumas, né? Cada um é de um jeito, né, queridos? E aí, rapidamente, as pessoas se levantavam e iam pedir perdão para um, para outro. Você lembra disso, Claudelina? Claudelina é desse tempo, né? Claudelina lembra disso. Era fácil, a gente saía do banco, ia pedir perdão, abraçava. Querido, não tenho nada contra você, mas olha, né, a gente está meio distante e tal, era tão bom. E às vezes a gente é tão duro, queridos, para pedir perdão, ou para acertar alguma coisa, ou para falar eu te amo, conta comigo. E a gente não pode ser assim, amém?
E o que você tiver que acertar, seja com a sua mãe, com o seu pai, com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu irmão, com o seu amigo. Se tiver que acertar alguma coisa, acerte. Se você sabe que magoou alguém, você não precisa sentir, não. Você não precisa sentir. A gente não é movido aos sentimentos. A gente sabe o que tem que fazer. Então vai e faz. Amém? Então eu te convido a viver. Vamos ficar em pé? Eu te convido a despertar o seu potencial e os seus talentos e os seus dons, tudo aquilo que Deus te deu. Eu te convido a começar a usar isso para a glória de Deus. Começar a viver isso para a glória de Deus. Eu te convido hoje a você sair das prisões que você mesmo colocou. Eu estou te fazendo alguns convites aqui, eu espero que você aceite. Eu te convido hoje a valorizar os seus dias. Eu te convido a valorizar as pessoas que estão ao seu redor. As pessoas que fazem parte da tua vida, da tua história. E eu te convido a entregar tudo ao Senhor e viver de uma forma leve e intensa. Eu te convido a não passar pela vida, mas a viver todos os dias como se você já tivesse vivido aquilo, prestando atenção nos detalhes. Presta atenção nos detalhes. Releva algumas coisas. A gente não tem que levar tudo a ferro e fogo, não, queridos. Releva algumas coisas. Tem coisas que são muito pequenas para a gente ficar matutando e guardando, sabe? Não fique guardando nada, não. Confie que Deus está no controle da sua vida. Amém? E faça o que você tem que fazer, queridos. E eu espero que, depois de hoje, muita gente venha falar comigo. E fala assim, pastora, eu quero fazer algo diferente. Eu quero viver intensamente. Eu quero viver aquilo que Deus tem para mim. Eu quero despertar meu potencial. Me ajuda, querido, se você precisa de ajuda, peça ajuda. Se você precisa de ajuda para tomar uma atitude, nós já fizemos reunião aqui de família, que foi uma bênção, foi algo tão extraordinário, que houve perdão. Um pediu perdão para o outro, porque não conseguiam fazer isso sozinhos. Ai, não consigo. Criou-se um tabu em casa. A gente ajuda, vamos estar juntos para fazer isso. E o Espírito Santo de Deus estava junto com a gente ali naquela reunião. E houve um mover de Deus, um quebrantamento, e um perdoou o outro, e um abraçou o outro. E eles refizeram as coisas, refizeram a aliança. Quantos casais nós aconselhamos e retomaram a história deles? Tem muita coisa para acontecer na tua vida, queridos. Muita coisa para acontecer na tua história. Tem muita coisa que Deus está olhando e fala assim, quando é que Ele vai despertar? Quando é que ela vai despertar para aquilo que eu tenho sonhado? Para aquilo que eu projetei para eles? Sai desse nível. Cresce, vamos crescer. Vamos viver uma nova história. A gente está aqui, queridos. A gente tem a oportunidade de fazer algo relevante para a sua vida e para a vida dos outros. E para Deus, para a história do reino de Deus. Vamos viver isso? Quem quer viver isso? Levanta a sua mão. De verdade, gente. De verdade. Então toma uma atitude. De verdade. Hoje eu estou assim. Eu tinha que vir pregar hoje. Porque eu estou falando muito sério. Eu estou falando com você como eu falaria com alguém na minha casa. Faz de conta que está só eu e você, tá? O que você tiver que fazer, faça rápido. Conserte as coisas. Porque Deus tem algo novo para você e às vezes você está amarrando a sua história numa coisa muito pequena. Então resolva o que você tem que fazer e vamos viver tudo o que tem para viver. Vamos ser intenso naquilo que a gente tem que fazer. Não dá para a gente voltar atrás. A gente não tem uma máquina do tempo. Não dá para corrigir as coisas que a gente fez no passado. Mas dá para a gente viver de uma forma diferente. Dá para a gente perdoar. Dá para a gente liberar perdão. Dá para a gente pedir perdão para as pessoas. Dá para a gente corrigir a comunicação em casa. Dá para a gente fazer algo para o reino de Deus. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Até quando a gente vai ficar esperando? O cemitério está cheio de sonhos frustrados, né? Mas hoje nós estamos aqui, estamos vivos. Podemos viver intensamente, podemos ter uma família dos sonhos. Amém? Não é que você não vai ter problema, mas os problemas vão ser pequenos diante do amor que existe entre vocês. Eu e o pastor, a gente enfrenta tudo junto. Ele está lá, ó, prestando atenção.
atenção lá na música. Às vezes eu estou falando lá em casa, ele não está prestando atenção, mas ele deixa eu falar, porque ele sabe que eu preciso falar. E a gente está sempre junto, e às vezes a gente passa por problemas, por algumas dificuldades, algumas coisas difíceis que tem que resolver, mas existe um amor e uma cumplicidade entre nós, que a gente supera qualquer coisa juntos. A gente passa por qualquer situação juntos, porque a gente se ama. Então, acima do problema, acima da dificuldade, acima da situação, existe amor. E esse amor precisa ser desenvolvido em nós. E não é tão difícil assim como você pensa, não. É só você deixar Deus cuidar do teu coração, porque o amor é um fruto do Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo aí dentro de você, deixa fluir o amor.